Saudações, minha cara internauta e meu caro internauta. Eu sou Vinícius Pinheiro, sou professor aqui do Núcleo de Estudos Alessandro Ferraz, NEAF. É uma grande satisfação estar aqui com vocês nesse encontro virtual e eu vou, com muita modéstia e simplicidade, expor para vocês, aqui no programa Pela Ordem, junto ao NEAF, algumas questões de exame da OAB, especificamente na questão da filosofia. Mas antes da gente começar a discutir propriamente, a questão da OAB em filosofia, eu gostaria de fazer alguns comentários. Primeiro, o aluno ele pode se sentir muitas vezes incomodado em ter que fazer exame de filosofia numa prova da OAB, porque o aluno, com certa propriedade, ele diz, afinal de contas, qual é a utilidade da filosofia? Aqui ela me serve. Eu nunca vou utilizar uma referência filosófica explícita como fundamento na minha petição inicial ou no meu recurso. E isso é fato. Realmente não se utiliza a filosofia do direito, ela não tem uma empregabilidade prática, instrumentalizante e imediata na prática processual. E o estudante que está se preparando para o exame da OAB pode pensar, afinal de contas, qual seria a sua utilidade? Mas eu posso, com muita humildade, apontar que sim, existe utilidade da filosofia, em especial para o exame da OAB. Em que sentido? Primeiro, a filosofia ela te faz pensar além do senso comum. A filosofia te faz ter um senso crítico, a filosofia te faz combater preconceitos, lhe faz combater concepções pré-concebidas, pré-formatadas, sobre as quais nós muitas vezes não temos a devida reflexão crítica. E mais, é uma tendência hoje da formação do futuro profissional do direito, advogado, que é o nosso caso, do programa Pela Ordem, mas também das demais carreiras jurídicas, um novo tipo de profissional. Um novo profissional que tenha senso crítico, um novo tipo de profissional que pensa a realidade, que não seja único e exclusivamente um operador técnico, frio, atrelado à letra da lei, mas que, ao contrário, ele consiga dar respostas que o direito tanto exige para a promoção da justiça na nossa sociedade, ele consiga dar respostas com um certo senso crítico. Então, nesse sentido, importantíssimo, a filosofia do direito é essencial. Precisamos de novos tipos de profissionais, pensadores, críticos. A filosofia do direito, ela também tem uma certa utilidade, agora sim com um tom um pouco mais instrumentalizante. Em que sentido? Eu garanto para vocês que, compreendendo o movimento da filosofia, você consegue compreender aspectos, traços da teoria do direito com muito mais facilidade. Por exemplo, nós teremos em outros programas do Pela Ordem referências e reflexões ao positivismo jurídico e o pensamento de Hans Kelsen, que é o autor mais famoso, mais conhecido, o ícone do positivismo jurídico. O pensamento kelseniano não é um pensamento assim tão simples, não? Vocês estão na faculdade de Direito ou já se formaram e devem se lembrar como às vezes eram, um verdadeiro pavor, um verdadeiro temor quando se fazia referência a Kelsen. Mas eu garanto que se, por exemplo, nós estudarmos o idealismo filosófico, e um dos seus principais pensadores, Immanuel Kant, fica muito mais simples entender o pensamento kelseniano. A questão da norma hipotética fundamental, por exemplo, fica muito mais razoável de se entender se você compreender o movimento filosófico do idealismo. E dessa questão, você consegue partir para outras questões que aí sim possuem uma aplicabilidade prática mais imediata. O conceito de tipo penal, por exemplo, fica muito mais fácil, fica muito mais compreensível se você conseguir compreender as questões atinentes ao idealismo, que vão contagiar o pensamento kelseniano e que vão se desdobrar para a prática. E por fim, um último motivo, em que pese não ter toda essa nobreza que eu apresentei nos anteriores, mas que também é muito prático, muito útil e é necessário, é o seguinte. Todo mundo tem um amigo ou uma amiga que infelizmente reprovou no exame da OAB e que faz um comentário, puxa vida, eu não passei por uma questão. Como vocês sabem, em filosofia do direito, no exame da ordem, são apenas 2 questões, é uma incidência muito pouca. E às vezes o aluno pensa assim, são apenas 2 questões, eu não vou perder tempo, vou me concentrar no Estatuto da OAB, vou me concentrar em constitucional, questões que são mais exigidas. Concordo, a prática tática é muito inteligente nesse sentido. Mas atenção, às vezes lhe falta 1, 2 questões para ser aprovado no exame da OAB e pode ser a questão em filosofia. Então, se nós temos as condições de, com excelência, passarmos o exame da OAB com folga, com tranquilidade, por que nos pouparmos a estudar também a filosofia? Tudo bem, pessoal?
Então eu vou apresentar para vocês agora uma questão em filosofia do direito, no exame da OAB. Nós vamos ler juntos, depois eu farei algumas considerações e depois a gente volta para a questão para podermos discutir qual seria a resposta, ok? Então, um minuto, com licença, por favor. Aqui está a questão. Vamos ler juntos, vou tomar a liberdade de não olhá-los mais e vou ler a questão com vocês, ok? Considere a seguinte afirmação de Aristóteles. Temos, pois, definido o justo e o injusto. Após distingui-los assim um do outro, é evidente que a ação justa é intermediária entre o agir injustamente e o ser vítima da injustiça, pois um deles é ter demais e o outro é ter demasiadamente pouco, demasiado pouco. Aristóteles, Ética Nicômaco, é um texto clássico, um texto básico nas graduações de Direito. Todos os cursos de Direito tendencialmente tratam sobre esse livro e esse texto, ok? Vamos para a lousa. Na lousa a gente vai apresentar um pouquinho de Aristóteles, depois a gente volta aqui com vocês. Com licença. Muito bem, pessoal. Voltando aqui para a lousa, o que é importante de se pensar na filosofia aristotélica? Pessoal, sendo bastante prático, sem ficar com grandes questões teóricas profundas, que na graduação são importantes, no mestrado e doutorado também são relevantes, mas aqui para nós acabamos tendo uma vocação um pouco mais prática. Até o internauta que esteja me ouvindo e que é especialista em filosofia, ele pode achar estranhas as informações que eu vou apresentar. Não estou tentando diminuir Aristóteles, de modo algum, nunca teria autoridade para fazer isso, mas estou tentando apresentar Aristóteles com muita simplicidade, de uma forma que seja mais palatável para quem vai fazer um exame rigoroso como o exame da OAB. Ok, pessoal? Em termos de filosofia aristotélica, para você conseguir identificar bem o campo teórico que nós estamos nos concentrando, há algumas palavras-chave que são caras ao pensamento aristotélico. Então está fazendo a prova, identificou essas palavras, viu que está perto desse tipo de campo teórico, você já fica seguro, estamos falando de Aristóteles. E quais são essas expressões? Primeiro, a lógica. E espero que a minha caligrafia esteja razoável. A lógica. A questão presente não trata sobre o universo da lógica, mas desde já passa informação, fique sempre atento. Quando se falar em lógica, quando se falar em filosofia grega, quando se falar em filosofia antiga, você já começa a supor, pode ser Aristóteles, etc. A lógica é uma questão sempre muito importante. Uma outra questão que é típica da filosofia aristotélica é a questão do meio termo. Outra expressão que é muito cara no pensamento aristotélico, está fazendo a prova, exame da OAB, ou até em outro concurso, em outra prova, é a parte de filosofia. Estamos falando de filosofia grega, antiga, surgiu a expressão meio termo, você já fica antenado pensando, pode ser Aristóteles. Cuidado, pode ser Aristóteles, não vá cego também respondendo, que enfim a gente está apenas aqui tentando mapear a questão teórica que está se apresentando. E uma outra expressão que também é cara, é uma expressão também muito requisitada quando se fala em filosofia de Aristóteles, é a expressão animal político. Animal político. É possível também que você identifique no seu exame da OAB, é possível que você identifique por aí nas provas e nas questões essa expressão na sua forma grega, mas também ao mesmo tempo latinizada, né? Que é a expressão zoom politicum. Em grego, né? Como eu não sei escrever grego, né? Eu coloco a expressão da forma latinizada, o zoom politicum também é uma expressão muito cara no pensamento aristotélico. Pessoal, sobre a lógica, a gente não vai discutir isso agora, porque não é bem o objeto da nossa questão, é o pela ordem, é um vídeo mais curto, para ilustrar, com dicas práticas, etc. A gente vai se concentrar nas duas primeiras questões. Primeiro ponto a destacar quando nós falamos sobre meio termo aristotélico. Pessoal, estamos falando de Aristóteles, filosofia grega, pensamento ocidental. Um dos grandes traços distintivos da filosofia grega antiga é a descoberta da razão. A razão passa a ser utilizada de forma larga e absoluta entre os filósofos da antiguidade. Aristóteles, ele próprio não era grego, era macedônico, é só um detalhe histórico, mas intelectualmente ele viveu mergulhado no pensamento grego antigo. Logo, o peso da racionalidade é muito grande. Ok, essa é a influência ocidental.
Algo que muitas vezes os filósofos ocidentais ignoram é que a filosofia oriental, o pensamento oriental, também influenciou a filosofia grega antiga. A filosofia grega antiga, portanto, nasce de algo que lhe é genuíno, que lhe é autóctone, o racionalismo, mas ela também sofre influência de outras dimensões teóricas, a filosofia oriental, nas suas múltiplas expressões. A filosofia oriental traz, entre outras coisas, uma ideia geral de equilíbrio, meio termo, equilíbrio, a coexistência dos opostos, vida e morte, quente e frio, positivo e negativo, jovem e idoso. Isso é típico do pensamento oriental, yin e yang, né, o bem e o mal, etc. E esse tipo de perspectiva teórica também atinge o pensamento aristotélico. Aristóteles ele vai pensar a sua teoria do direito a partir de uma perspectiva de equilíbrio. É justo aquilo que existe na forma de equilíbrio. É justo aquilo que existe de forma compensada. Aristóteles também vai dizer que a natureza humana, saltando agora para o outro tópico, então guarda essa primeira informação, meio termo, equilíbrio, compensação, com uma balança, guarda essa primeira informação em Aristóteles. Uma segunda informação importantíssima em Aristóteles, a perspectiva do zoom político, do animal político. Ele quer dizer, a natureza humana é essencialmente social. Somos criaturas cuja natureza aponta para a sociabilidade. Todos os fenômenos humanos, inclusive o direito, apontam necessariamente para a nossa sociabilidade. Combinando as duas informações, o meio termo e o zoom político aristotélico, ou o animal político, em Aristóteles, combinando as duas informações, nós conseguimos compreender qual que é o cerne, qual que é a essência da filosofia do direito aristotélica. É um tipo de filosofia do direito que aponta o justo existe a partir do equilíbrio dentro das relações sociais. Aristóteles vai dizer, é justo aquele mundo em que não existam os excessivamente ricos e nem os excessivamente pobres. É um mundo de meio termo. É uma forma de se combinar as duas informações e poder, de maneira bem prática, bem imediata, compreender o espírito da filosofia aristotélica. É uma perspectiva teórica que diverge de uma outra grande escola da filosofia do direito, que é a escola positivista, o positivismo jurídico, todo mundo conhece, o grande pensador Hans Kelsen, etc., e vai ter uma conotação, uma diferença bastante razoável entre as duas escolas de filosofia. Mas nós também teremos mais um pela ordem à frente para discutir com mais profundidade o pensamento kelseniano. Então, retomando, pessoal, filosofia do direito em Aristóteles afirma a medida do justo está em relações sociais equilibradas, em justa distribuição da riqueza. A ideia da distribuição de riqueza em Aristóteles, pessoal, obedece também à perspectiva de uma proporcionalidade. Isso quer dizer, se existir no mundo real, no mundo concreto, alguns que tenham muito e muitos que não tenham nada ou tenham muito pouco, é medida do justo fazer com que essa relação que estava desequilibrada, ela encontre o equilíbrio. Logo, em Aristóteles, é uma outra expressão muito cara, uma outra expressão que nos ajuda a compreender, tratar-se da filosofia do direito aristotélica num exame, numa prova, num concurso, essa ideia de proporcionalidade. Isso é típico do pensamento aristotélico também, tanto que é famosa aquela afirmação, cuja origem é aristotélica, na verdade, tratar os iguais de forma igual e tratar os desiguais de forma desigual, na medida da sua desigualdade. Já deve ter ouvido falar dessa fórmula, não? Na graduação o professor fala, nos textos dos livros, nos debates, e tem um fundo aristotélico esse tipo de sentença, na medida que significa vamos promover o equilíbrio, vamos promover a justa distribuição de riquezas, bens. O mérito em Aristóteles, ele tem uma validade importante, mas Aristóteles vai dizer, o mérito só tem sentido de ser dito se for numa sociedade em que existam as mesmas condições para todos. Aí é claro, aquele que se esforça mais, obviamente ele merece mais, desde que se trate de uma sociedade mais justa nesse sentido. Tudo bem até aqui? Vamos voltar para a questão e verificarmos como nós podemos resolver esse problema? Então vamos lá, só um minuto. Pessoal, voltamos para a nossa questão, não?
Toma a liberdade de lê-la mais uma vez, sem pressa, né? Sem pressa, vamos resolver lendo mais uma vez. Considere a seguinte afirmação de Aristóteles: temos, pois, definido o justo e o injusto. Após distingui-los assim um do outro, é evidente que a ação justa é intermediária entre o agir injustamente e o ser vítima da injustiça, pois um deles é ter demais e o outro é ter demasiado pouco. E aí, pessoal? O que vocês pensam a partir das informações que foram apresentadas, as modestas dicas que eu coloquei para vocês? Vamos ler as alternativas. Vamos lá. É técnica de solução de prova, né? De cabeça assim não sei dizer, não tem problema. A gente olha as alternativas e a gente pode, por exclusão, chegar na questão certa. Perdão. Podemos inverter a leitura, vamos da alternativa D até a alternativa A, de baixo para cima. Então vamos lá. Alternativa D. A ação natural imutável. O aluno pode pensar assim: professor, eu lembro lá na graduação em Direito que o meu professor da época comentou que existe um jusnaturalismo, um direito natural em Aristóteles. E aí, professor, talvez não seria essa? Pois é, pessoal, no curso do NEAF de Filosofia do Direito, a gente discute isso com muito mais profundidade, mas compreendamos que a justiça em Aristóteles, ela não tem uma ideia de imutabilidade, eternidade, ao contrário. A justiça aristotélica, ela é mutável, ela é fluida, ela se transforma à medida que é necessário promover o equilíbrio, as justas distribuições de riqueza na sociedade, etc. Muito bem, então a D nós não consideramos. Vamos ler a alternativa C. Relação de igualdade aritmética. Essa questão, ela pode soar um pouco maldosa, essa alternativa, né? Ela pode soar um pouco maldosa, porque sim, Aristóteles tem algumas referências matemáticas, quando ele faz referência à sua filosofia do direito, mas lembrando sempre, em Aristóteles, a relação é de proporcionalidade e não uma aritmética simples, uma igualdade absoluta. Lembre sempre, Aristóteles seria capaz de afirmar, se fosse vivo hoje, que sim, havendo desigualdade no mundo, é preciso haver relação e tratamento desigual entre aqueles que são desiguais. Então essa questão, essa alternativa, ela não fica muito razoável porque fala numa igualdade, ok? Pessoal, alternativa B, espécie de meio termo, e aí a gente já apresentando para vocês essa palavra mágica, meio termo, né? É uma palavra-chave no pensamento aristotélico, você já fica meio desconfiado. Vamos imaginar que você nem imagine qual seja a resposta. Alternativa A, produto da legalidade, pois o homem probo é o homem justo. Pessoal, essa alternativa A é típica do positivismo, que atrela a legitimidade à legalidade. O pensamento aristotélico não se prende a essa perspectiva tão simplista. Então, pessoal, tomando a liberdade de sinalizar com vocês aqui na nossa lousa virtual, é a alternativa B, pessoal. Alternativa B, desculpa, pessoal, é uma espécie de meio termo. Ok, turma? Espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado. Uma grata satisfação sempre estar aqui com vocês e até a próxima. Até mais!